A gente abre essa edição do Hora News atualizando sobre a guerra entre Israel e Irã. O Irã atacou bases militares dos Estados Unidos no Catar em retaliação aos bombardeios americanos contra as instalações do seu programa nuclear. Teherã afirmou também ter atacado uma base militar americana no Iraque. Uma agência de notícias iraniana informou que os ataques às bases americanas no Catar e no Iraque fazem parte de uma operação militar chamada Anunciação da Vitória. Em comunicado, as Forças Armadas do país afirmaram que nenhum ataque ao território iraniano ficará sem resposta. Por conta desse bombardeio de agora há pouco, a principal base militar dos Estados Unidos na Síria está em alerta máximo para um possível ataque do Irã ou de grupos aliados do país. E para a gente falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no Hora News Günter Hudzit, professor de Relações Internacionais da ESPM e especialista em análise de guerras. Professor, muito boa tarde. Quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite para entender tudo o que está acontecendo no Oriente Médio e também tudo que pode acontecer no mundo em desdobramento a isso, né? Boa tarde, Renata, a todos que nos assistem. Obrigado pelo convite. Professor, quero começar te ouvindo sobre os riscos que os Estados Unidos assumiram quando decidiram fazer esse bombardeio na noite de sábado, né, no horário aqui de Brasília, contra as principais bases nucleares do Irã, inclusive do ponto de vista doméstico. A gente pensando na política interna dos Estados Unidos, quais as consequências dessa atitude, dessa decisão de Donald Trump em, ao invés de optar pela diplomacia, por esperar mais um pouco, escolher entrar de vez no conflito dessa forma? Bom, pesou muito para ele que não só ele não aproveitar o momento e atacar o programa nuclear, como ele já tinha prometido que o Irã nunca teria arma atômica e se precisasse usaria força, mas também pesou bastante que os senadores republicanos mais conservadores que defendem esse tipo de ação militar há muitos anos, estão votando nesse momento o orçamento do próximo ano do governo Trump, que ele quer muito que seja aprovado. E, portanto, ele não poderia perder o apoio desses senadores. Por outro lado, ele também sofre as consequências e vai sofrer, né, da sua base, a chamada base MAGA, Make America Great Again, que são extremamente contrários ao envolvimento militar dos Estados Unidos em novas guerras, principalmente no Oriente Médio. Por isso que o então candidato Trump dizia, né, não vou colocar os Estados Unidos em mais uma guerra sem fim, como, né, se referia principalmente à guerra do Afeganistão, que durou 20 anos. Então, nesse peso de todas essas consequências, prós e contras, pelo jeito, efetivamente, o atacar saiu ganhando. Ele fez exatamente tudo o que ele havia dito, inclusive em campanha, que não faria, né? Professor, agora a gente já viu no início da tarde de hoje, né, considerando o horário de Brasília, a retaliação por parte do Irã atacando a base americana no Catar, afirmando também que atacou uma base americana no Iraque. Eu gostaria de te ouvir sobre essa base em especial do Catar, que tem alguns pontos importantes com relação a ela. Primeiro, que ela é a principal, a maior base militar dos Estados Unidos no Oriente Médio. São 19, para você que está acompanhando se situar, são 19 bases no total, aproximadamente 40 mil militares instalados nessas bases. As informações dão conta que a base já havia sido esvaziada, então não há feridos nesse ataque, mas é um ataque importante, além da importância dessa base, professor, porque o Irã tem uma relação boa com o Catar, né? E o Catar já condenou esse ataque. E nem o fato de ter uma proximidade com o Catar impediu o Irã de fazer um bombardeio como esse, né? Isso já pode mostrar uma escalada regional do conflito, um risco iminente disso acontecer? Bom, essa base do Catar para os Estados Unidos é central. Quando eles tiveram que retirar a sua base da Arábia Saudita, depois de muita pressão da população saudita contra a presença de infiéis em solo sagrado, o governo americano optou pelo Catar, até pela sua própria localização no meio, né, do Golfo, e que tem, portanto, uma posição que favorece as ações tanto de ataque quanto de defesa dos seus aliados.
e por isso mesmo ela é central não só pela quantidade de equipamentos, principalmente caças que lá estão, mas por todos os links de inteligência situacional que uma guerra moderna exige. Então, por isso mesmo, quando você teve o anúncio desse ataque, na verdade já se sabia que ele ocorreria, não só pelas próprias declarações do governo iraniano, que avisou o governo Qatari, é um governo muito próximo, os dois exploram um gigantesco poço de gás no meio do Golfo, como também não quer uma escalada com os Estados Unidos. Tanto que a notícia foram lançados a mesma de mísseis, a mesma quantidade de bombas que foram jogadas contra o Irã. Portanto, uma quantidade pequena, 10 mísseis, com aviso antes, o que proporcionou a derrubada de todos, faz com que o presidente Trump não tenha que escalar essa guerra, como foi que aconteceu em 2020, depois que os Estados Unidos mataram o general Soleimani, que era o então chefe da Guarda Revolucionária Iraniana. Eles lançaram mais de 30 mísseis contra bases americanas no Iraque, ninguém morreu. O presidente Trump, no seu primeiro mandato, disse, bom, como não morreu nenhum soldado americano, não tenho que retalhar. Então, essa leitura de que não vai ter essa escalada é que está sendo feita, não é à toa que o preço do barril do petróleo já está caindo fortemente. A última vez que eu vi já caía quase $6 o barril. Num único dia é muito, porque a percepção é que não vai ter uma escalada desse conflito. Então, a visão que o senhor tem desse ataque por parte do Irã é mais como um aviso, uma sinalização de uma desescalada do que, de fato, de uma escalada do conflito. Agora, os Estados Unidos precisam pensar muito bem antes de responder de alguma forma a esse ataque, porque dependendo da forma como o governo americano reagir, não for uma forma extremamente estratégica, aí sim pode provocar uma escalada, né? Por exemplo, se houver um bombardeio próximo a Teherã, isso poderia piorar muito a situação. Não interessa ao presidente Trump escalar, então, efetivamente, essa sinalização até pelo um post que ele fez na rede social dele, falando do ataque militar americano. Em nenhum momento se referiu a essas ações iranianas. Portanto, é meio que dizer, para mim não importa, isso daí é um fato secundário. O que importa efetivamente foi o que nós destruímos numa ação espetacular, com todos os adjetivos que ele gosta de usar, né? Então, dá para perceber efetivamente que não é a intenção de Trump escalar e que vai deixar o restante das operações militares para os israelenses continuarem. Professor, o senhor falou sobre os adjetivos que Donald Trump usa para falar das ações, né? Ele, inclusive, chegou a dizer que destruiu completamente as instalações nucleares do Irã com esse ataque de sábado. Isso não é possível afirmar, né? A gente ainda não tem dimensão de fato, qual tenha sido o estrago nas bases nucleares do Irã, nem se havia, de fato, urânio enriquecido na base, se havia em outro local, isso tudo ainda não foi confirmado, né? Pois é, como essas bases, né, elas eram localizadas embaixo de montanhas, as avaliações tradicionais feitas por satélite não conseguem ver efetivamente o que aconteceu lá embaixo. Dá para se ver que as entradas, saídas, dutos de ventilação, as casas e fábricas de apoio, todas foram destruídas. Agora, o que efetivamente foi destruído lá embaixo, quase 100 metros para dentro da Terra, é difícil ter. Até arrisco dizer que nós nunca teremos a total certeza. Mas isso não importa, né, para o presidente Trump. Para ele, o importante é marcar que teve mais uma ação espetacular por parte das Forças Armadas americanas sob o seu comando. Professor, entre as ações que estão sendo especuladas nesse momento, o possível fechamento do Estreito de Hormuz por parte do Irã foi muito ventilado. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso para a gente, porque quais seriam os impactos, o que significa de fato fazer o fechamento do Estreito? E o senhor acredita que seria viável para o Irã fazer isso? Porque a impressão que se tem é que talvez o Irã perdesse mais com isso do que ganhasse de fato, né? O Irã teria essa capacidade porque ele tem não só minas navais,
aquelas que aparecem, né, em filmes, Segunda Guerra Mundial, minas que hoje em dia são até muito mais avançadas, difíceis de serem detectadas, mas principalmente mísseis antinavios supersônicos que o Irã comprou da China e que são difíceis de serem interceptados. Então, o Irã teria essa capacidade. Basta um único superpetroleiro aparecer nos noticiários pegando fogo na região, que o preço do barril do petróleo dispararia para, com certeza, acima dos 100, 120 dólares o barril nas primeiras horas. O problema é que isso afetaria um dos maiores aliados do Irã, que é a China, que é o maior comprador, em torno de 20% de todo o petróleo exportado pelo Irã. Para o governo chinês, não passa pela cabeça uma recessão econômica nesse momento de jeito nenhum, porque o crescimento econômico está muito baixo, 4,5%, né? Que inveja, quem dera a gente conseguisse isso, mas para os padrões chineses é muito baixo e que, portanto, com uma recessão, isso criaria uma situação social e política para o Partido Comunista Chinês e principalmente para o presidente Xi Jinping muito negativo. Então, pode ter certeza, o telefone em Teherã tocou, era a China pressionando fortemente para que nenhuma dessas ações fossem tomadas contra o Estreito de Hormuz. Por isso que eu não acredito que vá nessa direção. Professor, isso inclusive poderia ter impacto na nossa vida aqui no Brasil, né? Porque isso mexeria com o preço de combustível, o preço do frete, afetaria a inflação, inclusive taxa básica de juros. Quais seriam os impactos que poderiam chegar para a gente aqui no Brasil? Só para as pessoas terem ideia, quando os caminhoneiros pararam o Brasil no governo Temer, o preço do barril do petróleo estava 105 dólares. Portanto, a gente dizer que em questão de horas, ou mesmo 2, 3 dias, o barril chegar a 120, não teria como a Petrobras não subir o preço dos derivados, principalmente o diesel. Se o diesel sobe, como você bem colocou, tudo que é transportado em caminhão ou ônibus vai subir e, portanto, o frete de tudo, o preço dos produtos subiria. Então, você teria um aumento da inflação e, muito possivelmente, o Banco Central tendo que subir os juros também. Por outro lado, em momentos de crise muito grande, os investidores buscam um refúgio seguro. O refúgio seguro hoje em dia continua sendo o dólar. Portanto, o dólar subiria e tudo que é importado ficaria mais caro. Significa mais inflação. Mais inflação, de novo, o Banco Central tendo que subir os juros. Então, ter esse tipo de ação, por mais que seja do outro lado do planeta, afeta o Brasil diretamente, afeta a vida do cidadão brasileiro diretamente. Professor, agora como que você vê esses próximos dias diante do cenário que a gente tem hoje? Para onde que esse conflito pode avançar? Como que ele deve se desenrolar aí nos próximos dias? Bom, um cenário de escalada junto aos Estados Unidos contra o Irã, dá para se dizer que esse cenário está perdendo força. Agora, efetivamente, o que o Irã vai continuar atacando Israel e Israel atacando o Irã é muito difícil de se dizer. O governo israelense já afirmou que destruiria a capacidade militar e começou a falar também em mudança de regime, ou seja, derrubar o regime iraniano. Se for isso, uma guerra prolongada. Por outro lado, qual vai ser efetivamente a resposta iraniana também é muito difícil dizer, porque o governo iraniano não é monolítico, não é um só, há diferentes linhas ali dentro. E como o Ayatollah Khamenei perdeu as principais lideranças militares que ele se aconselhava, ele está efetivamente sem esse grupo que ele confiava. Então, se alguém disser que sabe o que o Irã vai fazer, para mim, está mentindo. Pensando na possibilidade de uma queda do regime, como o senhor bem mencionou, o fato do governo iraniano não ser centrado na figura de uma pessoa torna a situação, por exemplo, diferente do que aconteceu no Iraque. É mais difícil acontecer uma queda do regime iraniano do que houve no Iraque, por exemplo? É mais difícil, mas pela capacidade de repressão que o governo iraniano tem hoje, principalmente pela ajuda que recebeu da Rússia e da China, mas eu sempre lembro, em junho, julho de 1978, ninguém imaginava que o Shah Reza Pahlavi poderia cair. Em janeiro de 1979, ele teve que fugir do Irã, dando início à Revolução Iraniana. Portanto,
É difícil saber, acho difícil acontecer, mas não é considerado mais impossível. Professor, a gente viu alguns representantes da União Europeia envolvidos em possíveis mediações ali do conflito. O presidente Donald Trump, inclusive, minimizando a participação da Europa. Eu queria que o senhor falasse um pouco justamente sobre o peso da participação europeia nesse momento. A Europa está coadjuvante nas mediações desse conflito. Quais são os interesses reais da União Europeia com relação ao conflito no Oriente Médio? A União Europeia não quer uma escalada que leve ao aumento do preço do petróleo, porque, como a gente conversou, se afeta o Brasil, afeta os europeus também. Eles têm esses interesses econômicos, políticos e diplomáticos lá. Mas, como eu disse, o efetivo governo que tem capacidade de influência, principalmente sobre o governo israelense, é o governo americano. E esse está fechado com o governo do primeiro-ministro Netanyahu. Então, todos os outros, não só a Europa, mas Rússia e China, são atores secundários nesse momento. Tá certo, professor. Quero te agradecer muito pela participação, por nos ajudar a entender toda a complexidade desse conflito no Oriente Médio e também tudo que isso pode trazer para a gente aqui no Brasil. Variação de preço, como o senhor bem trouxe para a gente, é um dos impactos que a gente deve ver, isso com relação ao aumento do preço do frete. A gente logo vê também inflação no preço dos alimentos, que a gente já tem sentido, isso pode piorar. Muito obrigado por nos ajudar a entender isso tudo. Uma ótima tarde para o senhor. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Obrigada. Tchau, tchau.